Eu convido os irmãos para abrir, está lá no livro de Efésios, capítulo 2. Do versículo 1 ao 10. Espera. Espera. Amém, gente? O título assim fala: do pecado para a salvação pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém, queridos? Texto maravilhoso, né? Fala o que o Senhor fez por nós, né? Pode se sentar, gente, perdão, eu sempre esqueço dessa parte, né? Mas a palavra é maravilhosa, né? E principalmente quando se trata de salvação, daquilo que o Senhor fez por nós, né? Não somos merecedores, mas o Senhor nos alcançou. E eu coloquei um título aqui na mensagem, eu coloquei salvação, livramento de Deus, né? Como no versículo 1 ele fala aqui, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E significa, né, nos remete, nos lembra o sacrifício perfeito de Jesus na cruz, né? Quando Jesus fez aquele sacrifício lá na cruz, ninguém de nós aqui tínhamos nascido, né? Mas eu falo que aquilo que ele fez lá, ele pagou o preço, né, para que nos alcançasse. Então, a salvação nos alcançou e continua alcançando ainda, né? E vai continuar até a volta de Jesus. Né? O sacrifício de Jesus perfeito lá na cruz, que nos reconciliou com Deus. Nós só podemos ir até Deus através de Jesus. Jesus é a ponte, ele fez o caminho para que nós pudéssemos ir até Deus. Né? E no versículo 2, né, fala, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Ou seja, Jesus ele nos salvou, ele pagou o preço, antes que a gente pudesse fazer qualquer coisa, que pudesse falar, não, eu fui salvo por causa disso. Mas o Senhor, ele fez o sacrifício, ou seja, ele pagou pelos nossos pecados lá na cruz, sabendo, ele já conhecia os meus defeitos, ele conhecia os defeitos da irmã, do irmão, de todos nós aqui, ele já conhecia. E ele pagou o preço por amor. Ele nos amou, né? E o amor dele nos atraiu e continua atraindo, né? Quando nós ainda estávamos longe da sua presença, ou seja, fazíamos tudo que era mal, tudo que era ruim perante o Senhor, e o amor dele já nos atraía, né? Diante de Deus, a gente andava em caminhos ruins como aqueles que nunca conheceram a Deus, porque nós também não conhecíamos, né? Chegou em determinado momento que o Senhor, a misericórdia, o amor dele nos alcançou. E como aí, seguindo, o versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. A palavra que nos fala, né, que a misericórdia do Senhor ela nos alcançou quando a gente ainda estava totalmente perdido. Quando a gente seguia fazendo aquilo que nós achávamos,
né? Não ter problema e fazia o que queria, né? E assim, o Senhor, estudando esse texto, o Senhor me fez entender algo e Ele tem trabalhado isso muito comigo. E Ele falou: o pecado do ser humano não é fazer a vontade do diabo, mas é fazer a própria vontade, né? Quando nós fazemos a nossa própria vontade, nós pecamos contra o Senhor, porque a nossa vontade, a Bíblia fala que ela é má. A nossa vontade não é boa. Imagina, se a gente, tudo que fôssemos fazer fosse segundo a nossa vontade. A gente ia estar arruinado. Porque você ia querer brigar na hora que não pode, você não ia querer arrumar a casa, você não ia querer fazer nada. Ou seja, a nossa vontade ela é má, né? E o Senhor, Ele nos alcançou estando nesse estado miserável, onde a gente fazia o que a gente queria, né? E para provar para os irmãos, né, como tudo começou quando lá no Éden, né, quando Deus criou o homem e a mulher, né? Deus criou o jardim, todos conhecem a história, né? Mas eu vou pedir aos irmãos que puder abrir lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 16 a 17, que fala a consequência para o homem de fazer a própria vontade. Né? A gente sabe da história, né? Gênesis 2. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui nós vemos uma ordem do Senhor. Ele foi bem claro, né? Ele não deu voltas, ele deixou bem claro qual era a vontade dele para Adão e Eva. E ele deixou muito bem claro. Satanás, né, com sua astúcia, chega diante de Eva, e aí eu peço os irmãos para ir lá no 3, capítulo 3, versículo 6. E fala lá assim, ó: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Né? A gente já sabe do final dessa história, né? E aqui mostra, né, quando Eva decide fazer a própria vontade, não a vontade do Senhor, a consequência terrível que veio não só sobre ela, mas sobre a humanidade, né? Houve ali um rompimento do relacionamento do homem com Deus. Isso simplesmente porque ela fez a sua própria vontade. Então é muito sério. Às vezes a gente fica preocupado em fazer, tipo assim, de estar lutando contra Satanás, mas a nossa luta maior é contra nós mesmos. Porque toda vez que a gente faz a nossa vontade, a gente está fazendo a vontade de Satanás. Porque aqui nesse capítulo, Satanás ele influenciou Eva, mas ele não obrigou. Ou seja, foi uma atitude dela, ela fez o que ela tinha vontade. E a gente sabe do final terrível, né? Mas tem o lado bom, né, da história, né, que quando fazemos a vontade do Senhor, às vezes, a maioria das vezes, a gente não entende que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A gente cisma em fazer a nossa, e toda vez que a gente fizer a nossa vontade, vai dar ruim, vai dar problema. E Jesus, né, ele é o nosso modelo, né? Hoje nós somos cristãos. O que é cristão? É mini Cristo. Ou seja, Jesus é o nosso modelo, né? Todos os dias, enquanto a gente estiver aqui, a gente está caminhando para o quê? Ser parecido com Jesus. E aqui mostra ao contrário, né? Quando fazemos a vontade de Deus. Aí está lá no livro de Mateus, capítulo 26, do 36 ao 39. Se os irmãos quiserem ouvir, fique à vontade. Mateus. Glória a Deus. Do 36 ao 39.
fala sobre Jesus no Getsêmani. Não, gente, me perdoa, eu marquei errado, não é Mateus, não. Marcos. A gente que é novo aqui, a gente ainda fica meio enrolado de vez em quando, mas os irmãos me ajudem aí. Se alguém souber a referência sobre Jesus no Getsêmani, eu marquei Mateus aqui no meu esboço, mas não é Mateus, não. Hã? Ah, gente. Aprendendo. 26, 30. Ah, gente, é porque eu olhei o 26. Perdão, gente. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou lhe orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esse versículo maravilhoso aqui nos mostra, né, a palavra de Deus nos mostra, né? Jesus, todos nós sabemos que ele era 100% homem e 100% Deus. Então, ele tinha a parte dele homem. A parte homem dele sentia fome, sentia sede, se cansava, sentia medo. Né? E aqui a gente mostra, a parte homem de Jesus não queria passar pelo que ele ia passar. A parte homem dele não queria. Mas Jesus, ele entendeu aquilo que nós temos que entender hoje, né? Que é fazer a vontade do Pai, não a nossa. E Jesus falou: todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. A vontade de Deus era que Jesus se entregasse por nós, porque se Jesus não tivesse feito isso, nós estávamos enrolados, né? E Jesus, na sua natureza humana, teve medo, ele não queria, né? Mas ele foi obediente e falou: contudo, seja feita como o Senhor quer, seja feita a tua vontade. E a gente sabe do final dessa história, né, o que aconteceu. Jesus obedeceu ao Pai, se entregou por nós na cruz, né? E hoje é o que nos dá acesso até Deus. Imagina se Jesus tivesse feito sua própria vontade, estaríamos perdidos, né? Então, a nossa luta hoje, irmãos, é essa, né? Em submeter a nossa vontade ao Senhor. Porque toda vez, não é fácil, toda vez que nós fazemos a vontade do Pai, a recompensa vem, vivemos felizes, né? Porque toda vez que a gente faz a nossa vontade, dá problema, seja em qual área for. Então, assim, mas quer dizer que eu não posso escolher uma roupa, não é isso? Quando eu falo a nossa vontade, se tratando em coisas assim mais complexas, né? Não é que eu tenho que esperar Deus falar que roupa que eu vou vestir. Não, eu tenho que esperar. Mas, assim, é importante. Vamos trabalhar? Vamos orar ao Senhor. A gente tem um relacionamento com Ele. Ô, Senhor, eu quero trabalhar lá. Essa é a tua vontade? Se não for essa a tua vontade, seja feita do teu jeito. Porque quando a gente faz essa oração, a gente dá acesso ao Pai para que Ele mude, né? Para que Ele possa mudar. Às vezes, recebemos a oferta para tal coisa. E aí, quando a gente faz essa oração, a gente mostra ao Senhor que a vontade dEle é importante na nossa vida. Né? Vai começar um relacionamento, um exemplo, né? Para solteiros. Eu acho que só a irmã aqui, né? Ore ao Senhor, porque o Senhor, Ele vê lá na frente. Então, toda vez que a gente ora e pede a direção do Senhor, pede que a vontade dEle seja feita no lugar da nossa, Ele vai entrar e vai fazer. Muitas das vezes a gente não vai entender. Às vezes a gente ora e fala: Senhor, seja feita a tua vontade. E Deus faz lá totalmente diferente do que a gente esperava. Mas é para fazer a vontade dEle, não a nossa, né? E, seguindo aqui... o amor de Deus, ele nos dá 2 dádivas impagáveis. Que eu vou ler para vocês, continuando lá no texto de Efésios.
Está lá no versículo 4 e 5. Duas dádivas, dois presentes impagáveis, que parecem a mesma coisa, mas não é. Eu vou ler, vocês vão entender a diferença. Né? 4 e 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Né? E aqui fala, né? 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Não, no 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, eu quero que os irmãos gravem as duas palavras, misericórdia e graça. Parece a mesma coisa, né? Mas não é. Misericórdia é não receber aquilo que merecemos. O que merecemos? A ira, o juízo, porque somos maus, né? E o Senhor, quando a misericórdia dele nos alcança, ela não dá aquilo que nós merecemos, que é a condenação. Somos maus, né? Bom, só tem um, que é Cristo. E graça, que parece a mesma coisa, mas não é. Graça é o Senhor nos dar aquilo que não merecemos. O que não merecemos? A salvação, mas Ele nos dá. A graça é isso. A graça é o favor imerecido, né? Aquilo que Jesus fez por nós, nós sendo maus ainda, né? E, como eu falo, né? Jesus ele veio salvar os maus. Se tem alguém bonzinho, excelente, não precisa de salvação, porque Jesus veio para os perdidos, né? E, seguindo aqui no versículo 6, gente, eu misturo na hora do esboço, ler Bíblia e o esboço me deixa um pouco confuso, mas eu estou aprendendo. Viu? Aqui no 6 fala, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Todos nós sabemos que quando Adão pecou, todos nós, né, recebemos essa herança maligna que é do pecado original, ou seja, depois do pecado de Adão, todos nós nascemos pecadores. Não tem nenhum nem outro, somos todos nós. Mas através de... com Adão morremos em decorrência do pecado original e com Cristo ressuscitamos através do seu perfeito sacrifício na cruz. Glória a Deus, né? Se através do erro de Adão, né, de Adão que fez a sua própria vontade, nós nos perdemos, através do sacrifício de Cristo, que fez a vontade do Pai, nós somos salvos e resgatados da condenação eterna. E isso é maravilhoso, né? Porque o Senhor nos salvou por amor, nunca porque fomos bonzinhos ou perfeitos, para que pudéssemos nos achar, como a palavra fala, pela graça sois salvos, não por obras, né? Mas pela graça. Porque se Deus fosse olhar as nossas obras, estaríamos enrolados, né? Estaríamos totalmente perdidos, mas o Senhor nos salvou pela graça, né? Isso é maravilhoso, né? As obras não salvam, mas sabemos que os salvos produzem obras, né? Porque antigamente tinha aquela questão lá, eu faço isso e isso. Os fariseus tinham esse dilema, esse problema, né? Que eles se achavam bons, eles, né, cumpridores da lei. E a gente sabe que não é pelo que nós fazemos. Naquela época, os fariseus eles cumpriam tudo assim, à risca, tudo. Sobre alimentação, sobre tudo, né? Mas o coração deles era sujo, né? Assim como o coração do ser humano é sujo, né? O nosso coração só vai ficar limpo, né, no dia da glorificação, quando nós fomos, né, arrebatados, né, e morar com o Senhor. Mas até lá, a gente continua pecando, né? Claro que é uma luta, né? A gente luta, não é que a gente, Jesus salvou, nos justificou, nos dá direito de pecar. Não, a nossa vida, enquanto aqui nesse plano terrestre, a gente vai lutar contra o pecado, né? E, como eu disse, as obras não salvam, mas os salvos praticam boas obras. O que é isso? Existe uma mudança quando há salvação, né? Para uns demora mais, para outros é mais rápido, varia de pessoa para pessoa, né? Mas existe uma mudança. Não tem como alguém ser salvo e continuar nas mesmas obras, da mesma maneira. É impossível isso. Porque quando Jesus há uma transformação, né? E eu queria destacar aqui com os irmãos 3 aspectos da salvação. O primeiro é a justificação, que significa libertação da penalidade do pecado.
no passado, presente e futuro. O que é isso? Um exemplo de justificação. Se você for numa consulta, você vai ao médico, você vai pedir o quê? Um atestado para você o quê? Se justificar, para você não ter o seu dia lá, o seu salário descontado. Quando Jesus se entregou por nós na cruz, né, e quando nós aceitamos Ele, né, e recebemos a salvação, nós somos justificados. Né? Ele pega os nossos pecados passados, lança no mar do esquecimento. Os futuros, o presente, os pecados presentes, mas assim, os passados ele joga no mar do esquecimento. De agora em diante, eu sei que quando eu pecar, eu preciso me arrepender. Porque senão eu vou pegar esse versículo e falar, não, agora eu posso pecar deliberadamente, porque Jesus lançou no mar do esquecimento. Não. Ele pega os passados e joga no mar do esquecimento. Então, fiz isso, me arrependi, pedi perdão a Deus. Deus ele nunca mais vai julgar. Ah, filho, você fez isso. Ele nunca mais vai jogar na nossa cara aquele erro, aquela falha. Né? Então, isso é a justificação. E a justificação ela é imediata. É na hora, ou seja, eu aceitei Jesus hoje, eu sou justificada na hora. Ou seja, ele não vai levar em conta aquilo que eu fiz. E se eu morrer, na hora que eu sair dali da porta, eu já fui salva. Ou seja, eu fui justificada. Porém, se eu não morrer saindo da porta, né, vou continuar viva, aí a gente entra no processo de santificação, que é a libertação progressiva de um crente do poder do pecado. Lá em 1 João 9, tem um versículo que fala, e da justificação em Romanos 3, também 23, eu vou ler, senão fica ruim. Deixa eu voltar lá. Sobre justificação, está em Romanos 3, do 23 a 25. Dá uma passeadinha. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos. Vou parar só por aqui. Gravem lá o 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Como eu disse, quando aceitamos Jesus, somos justificados na hora. Né? E aí vai começar um processo que se chama santificação, né? Que é a libertação progressiva de um crente do poder do pecado. Então, eu fui salvo, Jesus me justificou, agora vai começar um processo, como eu disse. Para uns é mais rápido, para outros é mais lento, varia de pessoa para pessoa, onde o Senhor vai começar a tratar com a gente, nos libertando do poder do pecado. Então, se eu fumava, agora, através de Cristo, Ele vai me dando poder para me não fumar mais, para me ser livre, liberta daquele vício. E é aos poucos. Então, a gente nunca deve fazer comparação, né? Às vezes, a gente, não sei vocês, mas eu tenho uma mania terrível, e o Senhor tem tratado isso comigo, de julgar. E isso é ruim. Porque, às vezes, Deus vai tratar comigo mais lento, com meu marido mais rápido, né? Então, a gente tem que saber, entender, né, que o processo de santificação varia de pessoa para pessoa. Então, eu não posso olhar para alguém que ainda está meio fraco, digamos assim, às vezes, e falar, ele não foi salvo. Não, quem sou eu? Eu não sou Deus. Né? E a palavra fala que quando nós aceitamos, nós somos justificados. E a santificação é um processo. E o terceiro aspecto e final é a glorificação, que é a libertação final que Deus opera contra o pecado, que se dará somente quando Jesus voltar. Está lá em 1 Coríntios 15, 51 e 52. Amém? Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados.
né? Então, a glorificação será naquele grande dia, né? Quando Jesus voltar, né? Que eu creio que não está longe, nós ansiamos por esse dia, né? Seremos transformados, ou seja, livres desse corpo caído, né? Porque enquanto nós estivermos nesse corpo, a gente não vai ser perfeito, né? Mas nós ansiamos para que esse dia chegue logo, né? Que possamos, né, seguir firmes, né? Crendo que fomos justificados, acreditar que Deus está trabalhando. Às vezes parece que não, é demorado, falar, ai, mas eu ainda faço isso, eu ainda estou assim, mas é crer que o sacrifício que Jesus fez é perfeito, né? Ele nos alcança, ele não é páreo com o pecado. O que Jesus fez foi perfeito. Quem aceitar, quem quiser, o sacrifício que Jesus fez, ele é perfeito. Não importa aquilo que fizemos, que pensamos, não importa, o Senhor nos escolheu, né? Isso é maravilhoso, porque nós não somos merecedores, mas o amor de Deus nos alcançou, o amor de Deus nos atraiu. Nós estamos aqui hoje não por nossa vontade, mas é a vontade do Pai, né? O Senhor nos atraiu. Eu falo porque o ser humano ele não tem condição de encontrar Deus por sua conta, né? Como o pastor disse aqui no início do culto, o Senhor ele nos chamou, ele nos escolheu. Nós somos escolhidos, foi Ele que nos escolheu, não nós que escolhemos a Ele. Nós não sabemos escolher bem assim, né? Mas o amor dele nos alcançou e isso é maravilhoso. Meu coração arde quando eu falo sobre salvação, né? Eu ainda erro bastante coisa assim, né? Na ministração não tem costume, mas o meu coração arde quando se fala de salvação, porque quando eu olho para mim, eu falo, eu não merecia. Eu não merecia, eu não continuo não merecendo, mas o amor dele não desanima. E aí a gente vai, a gente caminha, cansa, e o Senhor vem, continua, vai tocando a gente, empurrando a gente, ajudando, porque nós, por nossa conta, nós não conseguimos. E é maravilhoso, né? A palavra ela é muito rica, é maravilhosa, e eu falo que todo o texto que fala de salvação, para mim, é maravilhoso, porque todo texto que fala de salvação, para mim, é maravilhoso, porque é algo, né, não dá para explicar, só dá para viver, não dá para explicar, porque nós não merecemos, mas o amor de Deus nos atraiu, né? Então, se está tudo ruim, se está tudo difícil, não importa, lembra que você foi salvo, e isso é motivo para glorificar, para dar glória a Deus, porque ninguém podia fazer isso. Quem que ia escolher nós? Com os nossos problemas, né? Somos cheios de defeito. Se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos. E o Senhor nos escolheu. Ele nos escolheu conhecendo as nossas mazelas, os nossos defeitos, o nosso coração sujo. Ele nos escolheu e nos salvou. Isso é maravilhoso. Então, pode que não tem dinheiro, pode que está com problema com o filho, pode que está com problema no casamento, pode que está com problema no trabalho, mas nós fomos salvos. Isso é motivo para glorificar, para dar glória a Deus, porque não tem nada maior. A nossa vida aqui é temporária, é pequeno. Se for comparar a nossa vida nessa terra, é como se fosse um grão de areia diante de um deserto, que é. Não é nada, né? Então, como nós morremos, né, lá, através do pecado de Adão, nós ressuscitamos através do sacrifício de Jesus, né? E engraçado que é ao contrário, né? O nosso lado humano nasce e morre. Mas o nosso lado espiritual nasce morto e vive eternamente. Isso é maravilhoso. A eternidade nos aguarda. Isso é motivo de glória a Deus, porque não há nada mais precioso do que isso. Então, queridos, essa é a palavra que eu tenho. Que vocês possam, né, que o Senhor possa afofar no coração de cada um, né, que vocês possam guardar isso aí e lembrar que existe um processo. Muitas das vezes a gente vai falhar, vai errar, não é motivo para desanimar, porque o Senhor já sabia das nossas falhas, Ele nos amou, Ele continua nos amando, né? Não é por nada que nós fazemos que o amor de Deus nos alcançou, mas é porque Ele é amor. Então, às vezes, Satanás ele lança mentiras na nossa mente e fala, você fez isso, você não é merecedora. É claro que quando nós errarmos, nós pecarmos, a gente tem que se chegar diante de Deus e pedir perdão, né? Tem que pedir perdão. Por quê? Porque é necessário um arrependimento. Mas não quer dizer... E assim, nem sempre a gente arrepende na hora. Não sei se acontece com os irmãos. Eu costumo fazer asneira e fico lá assim, não, mas
eu brigo, né? Às vezes xingo as crianças lá, o marido, né? Aí eu fico, não vou pedir desculpa agora, não. E aí depois, né? E isso, o Senhor não deixa de me amar por isso. Não, que tem que fazer isso, viu, gente? Quanto mais rápido resolver, melhor. Mas nós não podemos deixar as mentiras de Satanás nos atacar e falar, você não vale nada, você pecou e Deus não te ama mais. Deus é amor. Né? A única coisa que pode separar a gente do amor dele é o pecado contínuo. Assim, né? A gente sabe que aquilo é errado, fala, não, eu vou fazer porque eu quero fazer e pronto. Mas o Senhor, Ele não resiste a um coração quebrantado. Então, não importa o que passamos, o que fizemos, o Senhor é Deus de amor para nos perdoar. E todas as vezes que nós nos arrependemos diante do Senhor, Ele vem, nos limpa, né? E nos dá a chance de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E para que sermos cheios do Espírito Santo de Deus? Para poder conseguirmos fazer a vontade dEle. Porque se a gente estiver vazio, por nós mesmos, nós não fazemos a vontade de Deus. É necessário ser cheio do poder do Espírito Santo. Igual o pastor um dia comentou, né, que às vezes a pessoa quer ser cheia do poder para fazer milagres e prodígios. Né, uma bênção, glória a Deus. Se Deus usar assim, amém. Mas o mais importante em ser cheio do Espírito Santo é conseguir, né, fazer a vontade do Pai. Né, isso é maravilhoso. Então, essa é a palavra que eu tenho. Eu pedi os irmãos para ficar de pé, para a gente orar, encerrar. Eu queria pedir a permissão do pastor. Pode colocar um louvor, pastor? Faça morada. Acho que é Daniela. Daniela? Dani? Amém, queridos. Vocês podem fechar os olhos. Eu sei que falem com seu pai. Ele é seu pai, é nosso pai. Né? Não importa o que você tenha feito hoje, o que você tenha pensado. Né? Se você tiver que pedir perdão ao Senhor, peça perdão a Ele, confie. O perdão dele está disponível, né? Eu falo que... Outro dia eu ouvi uma pregadora falando que a graça, o sacrifício de Jesus na cruz representa o caixa eletrônico. O que a gente vai fazer no caixa eletrônico? Tirar dinheiro quando a gente precisa, né? A cruz é isso também. Todas as vezes que nós precisarmos de perdão, a gente pode ir lá na cruz e sacar o perdão, porque tem disponível. E nunca que você vai lá na cruz e vai estar saldo zero. Sempre vai ter lá para você sacar o perdão, sacar a ajuda. Né? Amém, queridos, que vocês possam estar fazendo oração. Né? E esse louvor é maravilhoso. Né? Se vocês quiserem prestar atenção na letra, é convidando ao Senhor para fazer morada, que o Espírito Santo de Deus não venha só nos visitar. Nós precisamos que Ele faça morada em nós. Amém, queridos? Convide o teu pai. Peça perdão ao teu pai. Ele vai te perdoar. Ele te ama. A palavra nos falou que Ele nos escolheu. Nós somos, quando nós ainda estávamos perdidos, fazendo a nossa própria vontade, Ele nos escolheu. Isso é maravilhoso, queridos. Ele nos escolheu. Isso é maravilhoso. Ninguém iria nos escolher, mas Jesus nos escolheu. Ele conhecia, Ele sabia dos nossos erros, Ele sabia das nossas fraquezas, mas Ele nos amou. Aleluia. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Aleluia, agora este coração. Glória a Deus. Veja, Senhor. Oh, Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos escolheu. Aleluia, Senhor, nós nunca poderíamos alcançar tal dádiva que foi a salvação. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos resgatou. Nós te amamos, Pai. Faça morada, Senhor. Faça morada no coração dos teus filhos. Meu coração é o teu lugar. Nós precisamos do Senhor, Pai. Aleluia. É maravilhoso. Me deixar aqui. Faça morada. Não deixa, Pai. Nós não podemos viver sem a tua presença, Senhor. Sem o Senhor, vivemos uma vida fracassada, Pai. Oh, Deus, pode nos faltar tudo, mas a tua presença não. Nós te amamos, Pai. Oh, Deus, vai tocar o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração. Veja, Senhor.
orar.